Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro. Ano novo, começando com novas possibilidades, não é? Começando aí um novo ciclo e pensando em formas de otimizar aquilo que vem sendo feito do jeito que vem sendo feito. Não é assim quando começa um novo ciclo? Como é para você começar um novo ciclo? Então, a importância de fazermos uma avaliação pessoal e o estabelecimento de metas. Novo ciclo, avaliação pessoal e estabelecimento de metas. Te parece isso algo que faça algum sentido? Algo que não seja repetitivo, que não seja obrigatório, que não seja enfadonho, que não seja alguma coisa a fazer porque todo mundo faz, porque se tem a obrigação de fazer, não. Que seja alguma coisa a se fazer porque simplesmente você percebe que você merece, que você gostaria de se dar esse presente, que você gostaria de mergulhar um pouquinho mais em você e perceber o que você ainda não fez e que pode fazer em seu benefício. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a você que está aqui comigo, que vem estado comigo ou que chega pela primeira vez, dizer que eu estou à disposição para contatos com diferentes formas de contribuir, atendendo pessoas, trabalhando com grupo, fazendo projetos específicos junto a organizações, com idosos, mulheres, jovens. Então, sintam-se à vontade para perceber oportunidades a partir daquilo que conversamos aqui, da forma como podemos cada vez mais ampliar o nosso olhar e a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, novo ano, avaliação do que se passou e estabelecimento de metas, novas perspectivas. E quando a gente fala no ato de avaliar, algo a ser avaliado, eu fui buscar alguns sentidos para isso. Resumidamente, a gente tem algo do tipo assim, né? Avaliar vem de valia, né? Do latim valere, sente isso que eu estou te falando, né? Alguma coisa valiosa, avaliar como alguma coisa valiosa, né? Tem valor, tem por objetivo alguma coisa, né? Tem significação. Então, perceber sentidos e significados diz respeito ao avaliar. E metas, né? Em grego, metá. Então, é o que vem em seguida, é o que vem posteriormente, né? É um marco, é uma baliza. Metá, em latim, né? Eu fui buscar, era o nome de um lugar onde os cavalos faziam a volta nas competições. Faziam a volta. Para quê? Para retornar ao rumo, retornar de uma maneira melhorada, retornar de uma forma requalificada, do ponto de vista um pouquinho mais elaborado racionalmente, não é? Então, alinhe isso, avaliar, né, que é perceber algo de valioso que já aconteceu, né, e estabelecer novas metas, uma perspectiva futura, tirando aprendizados daquilo que já se foi. Então, perceber o significado
e estabelecer novos rumos de uma maneira leve, de uma maneira prazerosa, né? Sem a obrigação de fazer, mas percebendo que com isso você pode usufruir de benefícios para a tua vida nos mais diferentes segmentos, né? Então a gente pode dizer assim, que o novo rumo, ele diz respeito, ele pode, né, ele faz referência a vários segmentos da nossa vida. Novos rumos, em que sentido? Então, pode ser dentro de um ponto de vista pessoal, estabelecimento de uma perspectiva, um olhar no campo pessoal, numa parceria conjugal, no campo afetivo, relacionamentos, né? Pode dizer respeito a alguma coisa, novos rumos no campo profissional, no campo orgânico, físico, né? Na questão espiritual. Então, olhem quantas coisas é possível se perceber a partir de um olhar avaliativo. Então, tomando o desenho, por exemplo, de uma pizza, e supondo que cada fatia dessa pizza seja um aspecto da vida, a gente pode pensar em 8 pedaços dessa pizza, e eu te diria assim, que 8 pedaços você vê que fazem parte da sua vida e que você percebe que sempre estão em consonância. Quais são os teus 8 aspectos? Né? Eu posso sugerir alguma coisa do tipo aspecto mental, né? O físico ou orgânico, 2, o emocional, o profissional, o familiar, o financeiro, o espiritual, né? E a gente pode ir por aí atribuindo outros aspectos, né? A gente pode colocar, por exemplo, o aspecto criativo, o aspecto de percepção, o aspecto perceptivo, o aspecto que te coloca o aspecto frequencional, né? Então a gente pode colocar vários aspectos. Eu gostaria que você pensasse 8 aspectos da sua vida que têm relevância para você. E aí você atribua, a partir daí, uma nota, uma pontuação, né? De 0 a 10, o quantos pontos você dá, né? Vamos falar em pontos para não ficar com aquela coisa rançosa, né? E de um peso, né? Na questão das notas, né? Não ficar com peso escolar, né? Puramente. Mas você pode estabelecer uma pontuação de 0 a 10, onde quanto maior a pontuação, maior significância, maior elaboração, mais frutos você conseguiu colher desse aspecto, desse segmento, no ano de 2022, por exemplo. E aí você olha isso e sente isso, né? Você sente, a partir desses resultados, dessa atribuição de pontos, que metas que você percebe que podem ser estabelecidas para continuarem esse trabalho de lapidação, para aprofundar um pouquinho mais nesse novo ano de 2023. Essa é uma forma, né? É uma forma que te coloca para parar e pensar e sentir, porque isso não é alguma coisa para se fazer só sob ponto de vista racional. Sinta de fato,
Perceba no decorrer de 12 meses o que do teu aspecto, por exemplo, profissional foi trabalhado, né? Do ponto de vista das amizades, das relações, dos relacionamentos, foi trabalhado ou não? Quantos pontos você atribui isso? Tem relevância para você olhar para isso? Tem importância, né? Do aspecto financeiro, né? Com relação à prosperidade, ou a questão de um fluir do dinheiro de uma maneira produtiva. Como foi isso, né? Quantos pontos você dá para isso? Como é que você se sente pensando nesse aspecto? Porque aí você vai vendo as questões que te são importantes, mas ao mesmo tempo como aquela questão, aquele segmento, né, toca em você. De que maneira? É de uma maneira gostosa? É de uma maneira leve? Né? É de uma maneira difícil? É de uma maneira doída? E assim você vai percebendo elementos que estão em você que não são de todo mundo, que não são daquele elemento, mas são teus do ponto de vista de significância emocional. E isso é bem importante de nós percebermos, de você começar a perceber e de poder estar dialogando sobre isso. Olhar mais profundamente, dialogar com você mesmo, dialogar com alguém que te atenda já, dialogar com um grande amigo, né? Dialogar no propósito de você compreender melhor o que está acontecendo, sem se autocriticar, sem que seja uma coisa pesada, né? Pode ter sido sofrida, mas não pode ser pesada. Pode ter sido sofrida, mas não pode ser um sofrimento do qual você vem carregando como uma cruz ao longo do tempo. Não é, minha gente? Não pode ser assim. Porque se tiver assim, está fora do lugar. Né? E aí a gente pode corrigir isso, é importante corrigir isso, para seguir na maturidade, no aprofundamento e na correção do rumo, das metas. Rumos e metas precisam ser corrigidas, igual o destino de um navio. Se você passa por uma tempestade ou pela provável vinda de uma tempestade, então se você já antevê isso, você já corrige o rumo. E é esse que é o mecanismo bacana de nós seguirmos com a nossa própria vida. E o início de um novo ano, o início de um novo ciclo, pede isso. Né? Tem várias dinâmicas. Quando a gente trabalha com grupos, a gente utiliza várias dinâmicas para estabelecer essas metas de uma maneira mais serena, mais tranquila, mais interessante, né? E produtiva. E quando nós estamos assim nesse esquema virtual, eu vou daqui dando algumas sugestões e você pode, aí onde você está, aproveitar isso, né? Da maneira como você sente que é possível para você, que é mais produtiva para você, né? Então, esses 8 segmentos, por exemplo, né? As notas, e a partir das notas, ou da pontuação, a partir daquelas mais baixas, estabeleça um novo percurso a partir deste novo ano. Isso é uma sugestão, um caminho, um formato de como prosseguir, não é? Quais esses 3 primeiros passos, né? Por exemplo, quando você reloca, né? Quando você realoca esses teus segmentos para o novo ano, quais os 3 que aparecem primeiro? Como é que você se sente olhando, por exemplo, para esses 3, dos 8, os 3 primeiros? Né? O que isso provoca em você? Porque se não estiver confortável, como trabalhar aquilo que não é confortável?
É possível isso, minha gente? Então, é importante haver uma parceria, né? Uma parceria de confiança entre você e os mecanismos disponíveis em você para seguir os rumos da vida. Tem que ter uma parceria. Nós precisamos estar em parceria com o nosso estado de ânimo, precisamos estar em parceria com o nosso estado emocional, com a nossa frequência vibratória. E quando não está legal, quando não dá para fazer parceria, a gente percebe isso e a gente vai mudando, oferecendo outros alimentos, realimentando de outras formas. E assim a gente vai se entendendo, se respeitando e se transformando na medida necessária para a evolução. Não é isso que a gente busca? Evoluir, melhorar, qualificar, né? Prosperar, otimizar a nossa vida, né? Sobre todos os aspectos. Então, quem primeiro observa isso é você, sem crítica destrutiva, muito pelo contrário, construindo possibilidades a partir daquilo que você vê, de uma maneira pacífica, generosa, harmoniosa, compreensiva. Com isso a gente vai aprendendo a se compreender. Olha que legal isso, minha gente. E nós exercitarmos esse tipo de coisa. Vejam que tudo aquilo que eu falo aqui para vocês, que eu trago, que eu proponho, são coisas que, ao mesmo tempo que lá atrás eu aprendi, eu também apreendi e venho aplicando na minha vida. Não pensem vocês que dá para a gente pegar, ou que daria para eu pegar aqui alguma coisa teórica absolutamente e trazer para você e acompanhar pessoas, trabalhar junto a pessoas partindo de pressupostos teóricos. Na verdade, talvez até desse, mas isso ia provocar certos desequilíbrios em muitas circunstâncias, certas desarmonias, né? Porque ainda que a gente enfrente desequilíbrios, que a gente caia, que a gente tropece, a gente precisa ter a compreensão de uma vivência que nos ajuda a retomar o ângulo vertical e seguir em frente. Se nós não tivermos a vivência acoplada à teoria, corremos o risco de ficar em superficialidade. E tudo aquilo que eu procuro trazer para cá é do ponto de vista de nós irmos entrando na profundidade, né? De você experienciar essas questões as tuas questões, de uma maneira mais genuína, autêntica e profunda. E se eu não tivesse, né, ou se eu não estiver experienciando isso também, ficaria muito difícil para mim trazer aqui um diálogo mais franco, mais aberto, mais produtivo. Então, aquilo que eu trago aqui para você, eu percebo possibilidade de realização. Eu testo, né, venho testando essas coisas comigo mesma. Você pode ter certeza disso. Tá certo, minha gente? Então, o importante é você se perceber pensando, registrando certas coisas que você acha importante, que aconteceram, para você poder ter uma reprogramação no daqui para frente, né? E perceber como é que você se sente diante dessas coisas que se deram, né? O passado serve para a gente não colocar uma âncora nele e seguir nessa âncora o momento presente. O passado serve para olharmos, fazermos uma avaliação dele, tá certo? E
daquilo que foi importante, daquilo que ressaltou, daquilo que apreendemos nessa avaliação, a gente projeta para o futuro. Me parece isso algo do mais interessante a se fazer, porque o tempo está na nossa cabeça, né? O tempo a humanidade aprendeu a medir cada vez de um jeito diferente. Nós estamos na era do relógio, né? O movimento de rotação da Terra nos auxilia também nessa questão, né, da medição do tempo, com o vislumbre do nascimento do Sol, né, do Sol e da Lua, e assim a gente vai tendo essa noção. Mas em si, de uma maneira de poder medir o tempo, essa medição, cada civilização vai fazendo a sua. Na época em que não tínhamos o relógio, o tempo era medido de outras formas. Então, a gente retoma que quando falo para você nessa questão do passado, presente e futuro, é apenas no ponto de vista pedagógico para elucidar uma forma de fazer que te ajude a perceber-se avaliando e estabelecendo metas, tá certo? Então, a importância da flexibilidade também no estabelecer metas, porque a gente estabelece metas, mas no decorrer do percurso nós temos a possibilidade de ir mudando essas metas de acordo com as coisas que vão acontecendo, né? Mudando a ordem, de acordo com as coisas também que a gente vem sentindo, de acordo com as coisas e com as circunstâncias da nossa vida, né? Então, a flexibilidade, ela precisa estar sempre presente no nosso transcurso, porque senão a gente corre o risco de ficar estagnado, né? Porque a coisa não deu certo daquele jeito que eu pensei anteriormente. Ora, se não deu certo como eu pensei anteriormente, eu sinto aquilo, eu revejo aquilo e eu replanejo de outros jeitos, né? Não é mais interessante perceber as coisas dessa maneira? Às vezes a gente traça um linear para uma vida profissional e a coisa não deu como a gente imaginava. Ok, não deu. Então pare e sinta. É essa a profissão que você quer seguir? Né? Então lapide-se. Ou será que é outros fluxos que estão no teu potencial e você está dando murro em ponta de faca? O que está acontecendo? Então, quando a gente tem uma decepção, por exemplo, aquilo serve para nós percebermos algo de nós e em nós que nós ainda não percebemos, não olhamos ou até não aceitamos, né? Então, uma decepção, ela pode pedir uma determinação, que continuemos seguindo naquele caminho, né? Que façamos uma reavaliação e continuemos seguindo, mas uma decepção também pode pedir que a gente mude o nosso jeito de lidar com as coisas, não é? Então você vai experimentando isso, percebendo, vivenciando, ponderando, né? Olha que bacana, né? De a gente reconhecer os diferentes movimentos que podemos ter, né? E a flexibilidade é que nos ajuda a isso, né? A poder ter diferentes movimentos, a poder experimentar diferentes jeitos, sem se decepcionar com nós mesmos, sem exigir de nós mesmos coisas que não temos. Olhar para aquilo que temos. E temos muito, minha gente, todos nós. E às vezes a gente não enxerga, né? Então, observe isso. Tem um filósofo maravilhoso e um potente sábio, né?
que é Thich Nhat Hanh. O nome dele é meio estranho de pronunciar, não é? Porque ele só tem 2 vogais, todo o resto é consoante. Mas é algo desse tipo a pronúncia, Thich Nhat Hanh. Quando ele fala sobre felicidade, né, ele cita, e aí por que eu estou querendo falar para você sobre felicidade? Porque quando você avalia o que aconteceu e traça um rumo, estabelece metas, né, nós vamos colher o que, né, no decorrer desse caminho? Felicidade. O objetivo é a gente colher realização, né? A realização ela está associada a esse sentimento de satisfação e felicidade. Então, Thich Nhat Hanh, quando ele fala sobre felicidade, ele cita 3 métodos de nós fomentarmos a felicidade em nós. Um é olhar e ver e perceber o próprio corpo, né? Então, a nós mesmos, né? Aos nossos corpos e aquilo que está ao redor. Perceber as circunstâncias, perceber o momento, né? Então aí existem muitas razões para se perceber, né? Muitas formas de se perceber a si mesmo e ao mundo. Isso diz respeito aos olhos, à respiração, aos ouvidos, a reconhecer a multiplicidade de recursos que existem em você. Então, é uma plástica natural do ser humano. Há uma plástica natural do ser humano, né, com tantas potências que ele tem. Às vezes tem deficiências também. Ok, bacana. Às vezes são deficiências físicas, emocionais, financeiras, relacionais, né, sociais. Podem existir deficiências, mas é importante olhar para as potências, porque certamente elas estão em número maior do que as deficiências. Então, as deficiências correm o risco de estagnar, neutralizar, né? Ancorar, deixar paradinho ali no lugar, né? Quantas pessoas, por exemplo, são deficientes visuais, mas aprenderam a perceber as potências que a fazem superar essa deficiência e seguir no caminho. Não é assim? Nós temos essa preciosidade que são os olhos e temos também os outros sentidos e as outras potências. Então é bom a gente perceber onde está a deficiência, que é para quê? Para a gente potencializar os outros recursos além deste que está em deficiência. E aí com isso a gente vai criando e ampliando as formas de lidar com o mundo. Então olha o Thich Nhat Hanh como ele é sábio quando fala isso para nós. Uma segunda forma de fomentar a felicidade é comparar as condições atuais com as adversidades que você já enfrentou. Então, percebe o que você tem hoje e as coisas e como você se sentia quando você passou dificuldades no passado. Então, perceba que a transformação ela está sempre presente. Ela está sempre com acesso liberado para nós, mas a gente precisa liberar também acesso para a transformação e para a criatividade. A gente precisa estar em paz com isso, deixar ela entrar, né? Então, quando entra a transformação e a potencialidade, a partir do momento que a gente compara que já teve momentos piores, olha que legal. Aí a gente começa novos processos e percursos de realização. Ai, que bacana isso, minha gente.
E um terceiro método de fomentar a felicidade é manter-se focado no teu próprio centro. Então você sabe onde você quer chegar e você mantém-se focado no teu centro, naquilo que você sente, naquilo que você pensa, naquilo que você tem feito dentro daquele objetivo que você estabeleceu para você. Então, olha só, né? Ser passivo e ser parceiro de você mesmo. E esse ser passivo é o estar em paz, não é o passivo daquele que não faz nada, né? Que está neutro, que está inerte. Não é essa passividade do não fazer nada, da ineficiência. É uma passividade que te coloca num estado de paz ativo, porque você busca essa paz nos momentos de adversidade também. Então isso é se manter ativo, né? Não é aquele passivo inerte que não está nem aí para as coisas, né? E que é levado pelas circunstâncias. É bem o contrário disso. Então, observe a sua capacidade de querer, de realizar, de falar, de agir com responsabilidade e autorrespeito. Pratique focar nos aspectos positivos das tuas atitudes, né? Das tuas atitudes mentais, emocionais, físicas, e lapide-se praticando a autopercepção, né? O auto-olhar, não é corresponder às expectativas alheias, né? Não é isso, é corresponder às melhores das suas expectativas sobre você. Olha isso que legal, né? Então visualize os 8 pedaços de pizza, né, que serão trabalhados nesses próximos 365 dias. Não é? Perceba-os, né? Sinta, acolha as ocorrências do passado e transforme os métodos, transforme as estratégias que você utilizou, né? Então, determine-se a um redirecionamento. Quando eu, já no finalzinho desse vídeo, eu quero trazer para você uma coisa que Sônia Café, que entre os livros que escreveu, né, escreveu o livro das atitudes, né, um livro pequeno, curtinho, mas que fala sobre cada atitude. E aí eu quero falar para você dessa atitude expansiva no início de um novo ciclo e nesse início de um novo ano. Né? E nessa ideia de atingir metas e de estar se reavaliando. Tome uma atitude expansiva, diz Sônia Café. E o que ela quer dizer com isso? O que ela nos coloca para pensar? Nos coloca para pensar na expansão da consciência. Aquilo que eu sempre venho trazendo aqui para você, não é? Na verdade, o objetivo deste canal. A expansão da consciência, que é o momento atual que a humanidade pede, né? Expandir a consciência para evoluir, para não ficar repetindo as mesmas coisas, repetindo as mesmas dificuldades, repetindo as mesmas dores, repetindo os mesmos erros. Então, amplie a sua consciência. Olhe para o que está acontecendo de uma maneira a perceber teus potenciais e as necessidades de redimensionar, de transformar. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que ele foi criado. Olha que simplicidade isso, e como às vezes a gente esquece de perceber isso. Na sintonia que um problema foi criado, não dá para se manter quando se quer a resolução dele, né? Então, uma vida
que traga novos jeitos, novos recursos, novos caminhos, exige transformação na forma de lidar com ela, não é? Então é preciso expandir a consciência numa nova perspectiva, livre de modelos mentais limitantes. Olha que bacana isso, né? Nós podemos progredir, todos nós, nos livrando da limitação. A limitação trazida por crenças negativas e repetitivas de sofrimento, dor e aquela ideia de que nada dá certo, né? Então, 2023 está disponível para nós porque tudo dá certo. Tudo dá certo quando eu me determino para isso, quando você se determina para isso e quando você se lapida, mergulha em você, cada dia um pouquinho mais. O yoga ajuda a isso, a meditação também. E todos os movimentos que te colocam numa postura de centramento. Então, vamos juntos adentrar 2023 reconhecendo as infinitas possibilidades que temos. Semana que vem a gente se encontra com um novo tema, um ano repleto de novas e imensas possibilidades. Grande beijo. Tchau, tchau.